Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vocês já ouviram falar sobre a famosa história da Arca de Noé? É isso que nós vamos falar neste vídeo. E espero que vocês gostem. Eu vou tentar trazer aqui o máximo de informações. Vamos trazer alguns contextos bíblicos e também científicos. Então a gente vai analisar bastante material aí. Espero que vocês gostem. Vai ser um tema que vai gerar bastante polêmica, principalmente porque eu vou contestar algumas coisas da Bíblia. Então fique bem ligadinho nas informações que eu vou repassar para todos vocês, beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, eu tô tendo dificuldade em encontrar um fundo, então simplesmente coloquei essa pequena chapa aí e questão de iluminação também. Mas no decorrer dos próximos vídeos aí eu pretendo fazer um vídeo cada vez melhor, né, com a qualidade ótima. Bom, com certeza você já deve ter ouvido a história da Arca de Noé, principalmente do famoso dilúvio que ocorreu aqui na Terra em termos bíblicos. Pois é. Noé, ele acabou recolhendo um casal de cada animais depois do suposto dilúvio e ele construiu a famosa arca, onde ele acabou recolhendo esses casais de animais até passar o período do dilúvio bíblico. Bom, para quem não sabe, ele é o famoso barco que é descrito na Bíblia e está em Gênesis, no Antigo Testamento. Bom, isso consta de que Deus estava muito triste com a humanidade, principalmente pelo fato que existiam inúmeros pecadores, como não se existissem nos dias de hoje, né? E que Deus decidiu punir os moradores da terra com um grande dilúvio e decidiu poupar Noé, que foi descrito como Deus, como uma pessoa que poderia salvar grande parte da humanidade. Então deu uma missão a ele: construir uma enorme arca e recolher um casal de cada espécie de animal aqui da terra. Segundo a teoria de Gênesis, que está na Bíblia, Deus deu uma missão bem simples e muito bem explicada para que Noé executasse. E seria de construir essa suposta arca 7 dias antes deste dilúvio. E Deus disse para que ele pudesse entrar com a sua família e com esses animais. E na Bíblia, acaba realmente comentando sobre isso, que durante o dilúvio, a arca, ela supostamente navega juntamente com esses animais até que as águas regressem, pois o período de chuvas foi tão grande que acabou inundando grande parte da terra. Bom, para quem não sabe, essa história ela passa por inúmeras variações. Isso é também explicado no Alcorão, um dos livros máximos do islamismo. Bom, a descrição da Arca de Noé no Alcorão se chama Safina Nun, que em árabe significa barco de Noé. Bom, este acontecimento descrito pela Bíblia, ele é desmistificado de diversas formas, principalmente destacado por outros mitos também de alguma maldição e de supostas inundações, que seriam uma espécie de castigo divino. Bom, depois desses acontecimentos bíblicos, as buscas por esta suposta Arca de Noé, que seria uma espécie de um navio gigante, elas se propagaram no decorrer dos anos e nunca foi encontrada. E por incrível que pareça, não existe qualquer indício de algo científico que ela tenha existido, principalmente que tenha ocorrido algum tipo de dilúvio global. Apesar de muitas expedições realizadas na Turquia, no mar Mediterrâneo, jamais foi encontrado qualquer tipo de material vinculado a esses supostos acontecimentos. Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé.
Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a Terra durante 40 dias. Principalmente na época, considerando do alto desafio de você construir algo tão grande, de uma magnitude tão extrema, em tão pouco tempo, isso seria basicamente quase que impossível para um ser humano executar. Principalmente no que tange a respeito de você conseguir recolher todos os animais da Terra em tão pouco tempo. Você teria que viajar em inúmeros lugares, capturar esses animais, alojá-los de uma maneira adequada para que eles pudessem sobreviver, você conseguir alimentá-los e até mesmo colocar eles dentro desta suposta arca. E por incrível que pareça, algumas descrições também foram ditas referente à coleta de algumas mudas de algumas árvores para reflorestamento da face da terra também. Eu vou colocar um pequeno vídeo aqui explicativo para que vocês possam conhecer um pouco desta história. O Senhor escolheu Noé, um homem de Deus, para construir a arca onde o mundo poderia ser salvo juntamente com os animais. Noé pregou a conversão por 120 anos. Entretanto, apenas 8 pessoas renderam coração a Deus e entraram na arca. A chuva caiu e as pessoas procuraram por um lugar mais alto. Se agarraram na própria arca. Mas o anjo do Senhor havia fechado a porta da arca por fora, e ela não poderia ser aberta. A graça havia terminado e era muito tarde. A morte e a destruição cobriram a terra, porque as intenções e pensamentos dos homens eram maus continuamente. Deus havia enviado o convite, mas eles não haviam aceitado. Era o julgamento da humanidade. Todas as fontes de água se romperam e as janelas do céu se abriram. E choveu na terra por 40 dias e 40 noites. Assim Deus destruiu todo o ser vivente que havia sobre a face da terra. Deus salvou seu povo do dilúvio, mas tiveram que permanecer por 1 ano na arca, até que as águas do dilúvio recuassem e a vida pudesse começar outra vez. Noé e sua família estavam ansiosos para deixar a arca. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, e este colocou um símbolo de sua aliança no céu, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O que diz realmente a Bíblia, os textos que são profundamente divulgados pela Bíblia, eles foram interpretados de acordo com a tradução literal para cada idioma. Então, como muitas coisas da Bíblia são ditas de forma metafórica, muitos termos foram traduzidos de uma forma literal. E o que acontece? Essa tradução começa dizendo que é o seguinte: no Gênesis, Deus, observando o mau comportamento da humanidade, ele acabou decidindo destruir basicamente com quase toda a vida na Terra. E isso ele fez através de uma grande inundação. E através disso, Deus conhecia muito bem Noé, pois ele fez parte da sua criação, que era um virtuoso homem entre o seu povo. E ele decidiu que Noé iria preceder uma nova linhagem na Terra. Então decidiu que somente ele, sua esposa e seus filhos poderiam habitar esta arca e sobreviver ao enorme dilúvio que iria ocorrer daqui a alguns dias. E deu uma missão quase que impossível, para que ele recolhesse o máximo de casais de espécies diferentes e recolhesse nesta arca. E também para que ele pudesse fazer um enorme armazenamento de alimentos para que esses animais pudessem sobreviver durante este período. Bom, durante isso ele acabou conseguindo fazer esta suposta missão e começaram a ocorrer os sinais do grande dilúvio e muitas pessoas da terra vieram a falecer. Cerca de 40 dias e 40 noites, chuvas torrenciais invadiram toda a terra. E por incrível que pareça, uma das grandes inundações acabou cobrindo grandes montanhas que existiam na época. E por incrível que pareça, muitas criaturas também acabaram morrendo devido a este dilúvio. Bom, em relação à grande inundação que ocorreu, a Bíblia relata termos bem simples. E após esses 40 dias e 40 noites de chuva, parou simplesmente de chover. Porém, as águas elas permaneceram na terra durante mais 150 dias e fez com que a arca passasse todo este período até que as águas baixassem e os animais pudessem sobreviver. Agora, algo específico que é o seguinte: eventualmente o que explica a Bíblia é que a arca ela acabou parando em um monte que é descrito hoje como a atual Armênia, que fica no Monte Ararat. Assim as águas começaram a simplesmente baixar e a arca acabou ficando neste suposto local. E eles puderam regressar e continuar com a vida normalmente.
Assim, a Bíblia diz que a arca repousou nas montanhas de um país, de Urato. A Turquia Oriental, cruzando o vale do Monte Ararat, é o local que visitamos. Esta área foi fotografada em 1959 por ocasião de uma pesquisa. Posteriormente, o turco militar Duru Pinar observou o objeto em forma de barco nessas fotografias. Em 1960, um grupo americano também viajou para o local, e eles concluíram prematuramente que seria uma formação natural. Naquele mesmo ano, a revista Life publicou fotos do local. Num antigo registro de civilização, de Beroso Caldeu, ele diz que ainda há parte desse barco na Armênia, ao pé da montanha dos Codieus, e que algumas pessoas levam pedaços de betume, que arrancam e usam principalmente como amuletos para espantar males. Mesmo assim, após 7 dias de espera para que as águas regressassem, ele viu que existia um enorme mar em volta deles. Sendo assim, a Bíblia acabou descrevendo que Noé enviou uma pomba para que ela pudesse sobrevoar o local e verificar como estavam as condições do clima, para que ele pudesse tirar todos os animais e as pessoas dali, e eles pudessem estabelecer as suas novas moradias. Na sequência, ele e toda a sua família se estabeleceram no local, e Deus resolveu que nunca mais lançaria uma maldição sobre a humanidade e nem iria destruí-lo desta maneira, mas quem sabe de outras formas, né? A Bíblia também descreve que Deus fez um laço divino com o homem, que, para se lembrar desta promessa, Deus colocou o arco da aliança nas nuvens e disse: sempre que houver nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da eterna aliança entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies sobre a terra. Bom, esses termos que eu citei foram os termos bíblicos. Agora vamos para um meio mais científico. Bom, alguns cientistas tentaram estudar algumas dimensões que foram descritas nesses antigos textos, e eles dizem que supostamente esta arca ela teria a capacidade de conseguir juntar cerca de 70 mil espécies de animais. Realmente o que é pouco considerado com a tamanha biodiversidade que temos aqui na Terra. Bom, de acordo com a Bíblia, a humanidade acabou levando a sério a famosa regra de que crescer e multiplicar, pois muitas pessoas não eram grande parte de um bom coração. Sendo assim, através disso, ele acabou surgindo este grande castigo e cortar o mal pela raiz, e fazer esse pequeno dilúvio e acabar com a humanidade. Bom, agora, se a gente for analisar este suposto manual bem minucioso de como reproduzir uma arca, essas orientações que foram bem específicas para a criação deste grande barco, ele segue alguns critérios bem distintos. 300 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Se a gente for analisar as medidas atuais, um côvado ele varia de 45 a 50 centímetros. Sendo assim, as dimensões reais dessa arca de Noé ela seria mais ou menos o tamanho de um cargueiro. Eu vou colocar algum vídeo aqui explicando como que seria mais ou menos a arca de Noé. Comparado a um porta-aviões de 305 metros de tamanho, nós podemos ver que a arca é um barco bastante grande. A arca era um recipiente de alta tecnologia, que foi projetado para resistir a uma inundação catastrófica que destruiria a superfície da Terra. Construída com manguilha, carlingas e âncoras de pedra, verdadeiramente era uma obra de arte, projetada para salvar a raça humana da extinção. A Bíblia nos fala que a arca era de 300 côvados de comprimento, e a formação da arca foi medida em 156,9 metros de comprimento, que corresponde a exatos 300 côvados egípcios. Moisés, ao escrever a narração de Gênesis, era acostumado a usar o côvado egípcio, que é maior e tem aproximadamente 52 centímetros. A Bíblia menciona um côvado mais antigo, um côvado segundo a primeira medida, isto é, o côvado egípcio, que foi dividido em 28 dígitos, compondo a vara do côvado. Para quem não sabe, o material utilizado para a construção da arca seria de gofer, que seria um termo hebraico de uma madeira chamada cipestre, ou seja, uma espécie de pinho ou cedro. Se fosse mesmo de cipestre, esta arca ela pesaria mais ou menos 1.200 toneladas, pois é um material muito pesado. Bom, posteriormente à construção dessa arca, ele acabou enchendo o barco com uma espécie de um piche chamado betume, que é um petróleo bem
rústico que acaba brotando na terra. E nesse período ele era muito abundante na região. E ele acabava servindo como uma espécie de resina protetora. Uma espécie de óleo bruto colocado na madeira. Bom, de acordo com alguns cientistas, essa suposta aventura durou muito mais tempo do que realmente foi descrito na Bíblia. Pois, de acordo com eles e alguns cálculos realizados, se realmente a Terra fosse inundada, demoraria em média 370 dias para que toda esta água pudesse se recolher. Bom, inúmeros pesquisadores, principalmente da Universidade de Leicester, na Inglaterra, eles acabaram calculando que este suposto barco teria a capacidade de transportar cerca de 70 mil animais. Bom, realmente parece muito, mas não o que realmente era pretendido pela arca, que era o objetivo carregar toda a espécie da Terra. Agora imagine se a gente for tentar colocar tudo o que tem na Terra, pelo menos de cada casal, em um simples barco, que não tem a capacidade de um Titanic. Pois nós temos cerca de 1,2 milhões de espécies catalogadas, cerca de 5 milhões de mamíferos, mais de 312 milhões de artrópodes. Mas se a gente for analisar, a gente tem uma biodiversidade incrível e inimaginável que até hoje a gente não descobriu. Pois nós temos muitos animais, principalmente na vida aquática, que jamais foram conhecidas. Bom, agora se a gente for analisar a parte que fala dos animais, ela é bem controversa. Pois segundo consta, Noé deveria pegar um animal de cada espécie, casal, para que eles pudessem se reproduzir. Porém, existem muitos animais aquáticos que deveriam sobreviver a uma espécie de tanque, e alguns insetos também de grande porte. Então existem muitas controvérsias que são muito difíceis de colocar alguns animais em determinados ambientes e pessoas para cuidar deles. Agora, se a gente for analisar, separar os animais puros e impuros, é o seguinte: os puros eram os bois, os veados, bodes, ovelhas, bacalhau, galinha, pato e gafanhoto. Agora, os animais impuros: o camelo, o coelho, o porco, o cachorro, o rato, a lagosta, o urubu e o lagarto. Esses são impuros porque alguns animais destroem plantações, outros acabam, sendo animais totalmente perigosos que pudessem influenciar na vida do homem. Bom, para quem não sabe, muitas partes da Bíblia, ela vem de muitos textos que são considerados bem antigos, e quando você acaba questionando coisas que estão na Bíblia, você acaba arrumando muitos problemas, principalmente no meio científico, principalmente quando você confronta outras religiões que não acreditam num Deus único. E para quem não sabe, esta saga da Arca de Noé, ela vem de textos mesopotâmicos, que são textos muito antigos, e muitos deles descrevem já muitos problemas que o homem tem com Deus. E simplesmente para acabar com essa suposta algazarra, Deus geraria o grande dilúvio. Bom, existe um suposto caso bem interessante, que é realmente que um suposto desastre tenha ocorrido e inspirado esta saga. Seria uma grande enchente ocorrida no rio Tigre e Eufrates. Seria basicamente uma inundação que ocorreu há mais de 5.000 anos. E isso ocorreu de uma forma que toda a água do Mediterrâneo acabou invadindo a terra, e gerando uma enorme inundação, e muitas pessoas acabaram morrendo. E invadiu com toda a fúria o Mar Negro. Então, existe uma correlação entre nesses períodos aí, para que a ciência explique o que realmente ocorreu e dizer que o que a Bíblia está dizendo possa ser verdade, mas uma verdade que seja adaptada. Bom, como católico que sou, é sempre bom a gente pesquisar um pouco mais a fundo, mas também acreditar. Bom, a gente que é católico, a gente não pode simplesmente duvidar do que está na Bíblia. Apesar dela ser um livro muito importante para nós, a gente tem que saber adaptar o que está escrito ali. Então, quem sabe realmente tem ocorrido este dilúvio, porém é muito difícil explicar por quê. A madeira utilizada para a construção da Arca de Noé, ela é uma madeira que poderia se degradar, não duraria nem 500 anos, e simplesmente a prova de que isso realmente ocorreu tenha desaparecido. Então, o que ficou apenas seria a história. Porém, como toda lenda,
ela tem uma suposta explicação e uma origem de que seja verdade. Mas é muito difícil você conseguir explicar sem fatos científicos concretos, sem uma pesquisa muito mais aprofundada de qualquer material, ou até mesmo a pesquisa regional de onde ocorreu este fato. Então eu decidi fazer muito mais especial aí por meio científico, por indicação do meu mestre, que me deu este tema para que eu pudesse pesquisar, e eu achei bem interessante para que a gente pudesse estudar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que a arca possivelmente ela tenha sido mesmo verdade, porém o caso referente a recolher todos os animais, eu acho que seria uma grande fantasia, uma grande metáfora, pois existem muitas histórias bíblicas que são muito difíceis de explicar e você correlacionar com o que realmente é verdade. Então, existe sempre uma grande disputa entre o meio científico e o meio bíblico, que tentam explicar esses tipos de fatos que ocorreram. Futuramente, aí, no próximo vídeo, eu pretendo fazer sobre Torre de Babel também, contar um pouquinho sobre esse fato. Eu vou colocar mais um trecho aqui de um vídeo sobre a Arca de Noé, o que dizem alguns cientistas, para que vocês possam conhecer. Finalmente chegamos à arca. Observando da popa até a proa, podemos ver o esboço em formato de um barco. Ele tem uma popa arredondada e em frente um arco pontudo. A forma simétrica é uma evidência de que se trata de uma estrutura artificial. Ron White fez um total de 24 viagens até aqui para conduzir testes e pesquisas nesse objeto. Fotografias tiradas em tempos diferentes do ano realçam características diferentes do barco. Havia tantas evidências convincentes da descoberta nesse local que o governo turco declarou esta área como Parque Nacional da Arca de Noé. E ainda hoje o mundo é desavisado dessa descoberta surpreendente. Usando o programa Google Earth podemos ver a imagem de satélite do local da arca e também do centro de visitantes ao lado, erigido pelo governo turco. O radar de penetração no solo foi utilizado para ver o que tem dentro da formação. Os traçados criaram um quadro das madeiras debaixo da terra. Este diagrama nos mostra alguns dos elementos estruturais da arca, incluindo padrões paralelos e repetidos, indicando a formação antropogênica. De fato, há algo além de pedra nessa formação. Um dispositivo de radar desenvolvido por um grupo de pesquisa de geofísicos em Hudson foi utilizado na montanha. O dispositivo é chamado de SIR e é utilizado por companhias de exploração de energia para analisar o que está abaixo da superfície do solo. De acordo com o SIR, esses dados não representam geologia natural. É uma estrutura feita pelo homem. Essas reflexões acontecem muito periodicamente para ser estrutura natural fortuita. Ao longe, nós podemos ver o Monte Ararat e o Ararat menor à direita. Nós agora nos movemos para o bombordo da arca, perto da popa. Este lado é menos conservado, mas podemos enxergar um esqueleto de madeira que chama a atenção. Foi preservado formosamente e reteve a curvatura do casco. Daqui nós olhamos mais adiante para a frente da arca e podemos ver uma perfuração grande que foi feita em 1960, quando o primeiro grupo americano veio aqui inspecionar o local. Estamos agora na área mediana da arca e nos movemos para o interior do bombordo, onde podemos ver 4 saliências horizontais seguidas. Elas são organizadas em um padrão regular, indicando construção artificial. Estas teriam sido madeiras horizontais, de apoio para o piso, estendendo-se em direção ao meio do piso. Na popa nós podemos ver a forma simétrica do barco, inclusive a saliência longitudinal, onde as cobertas teriam se desmoronado em cima de outro monte. Continuando a inspeção da popa, podemos ver 5 objetos seguidos ao longo da área a bombordo do interior do piso. Estes foram medidos a intervalos regulares e parecem ter sido postes verticais que teriam apoiado o piso. A arca originalmente repousou numa área mais alta da montanha, mas foi arrastada até o seu local atual por lava que a petrificou nesta elevação de pedra.
Ron White estava manuseando seu equipamento de penetração no solo diante das autoridades turcas quando ele detectou um objeto logo abaixo da superfície. O que eles acharam foi esta bela madeira de piso. Foi feito o teste de carbono orgânico no laboratório de Galbraith e o nível de carbono orgânico era extremamente alto, batendo com os níveis da madeira que conhecemos. O Sr. White pôde exibir a madeira do piso no canal da CNN quando foi entrevistado na rede. A madeira está em 3 camadas, parecida com madeira compensada, com cola escoando nas extremidades. E isso a torna mais forte do que um pedaço sólido de madeira. A área exterior está coberta de uma matéria preta. Também podemos ver pregos pequenos em sua superfície. Esta formação de camada de madeira pode ter sido a madeira de gopher mencionada em Gênesis. Chegando na cidade, é impossível não notar a construção gigantesca feita nas exatas proporções ditas na Bíblia. E aqui as pessoas de todas as religiões, de todas as idades, ficam fascinadas ao ver de pertinho essa obra de arte que também é um reflexo e um pouquinho da história de um dos maiores eventos que aconteceram aqui no planeta, o Grande Dilúvio. Dentro, animais de verdade e de mentira compartilham o espaço e fazem o visitante se sentir mesmo nos tempos de Noé. Alas dedicadas aos estudos bíblicos também ensinam a visão criacionista do proprietário, que, embora navegue, quer mesmo é que seu barco sirva de isca. ...50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da Terra. Cerca de 4.500.000 espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. O patrimônio é de toda a humanidade. A ideia é que esse depósito funcione como um seguro. Se uma espécie de vegetal qualquer for extinta, basta plantar as sementes que estarão guardadas no supercofre. Não é por menos que o projeto ganhou um apelido bíblico, Arca de Noé. Espero que vocês tenham gostado desse tema aí. Eu tentei trazer aqui bastante informação com relação a isso. Se você viu que faltou qualquer outro tipo de informação sobre esse tema, gostaria que você colocasse nos comentários. Quem sabe a gente possa discutir e fazer um próximo vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso. Esse especial aqui eu tento trazer muito mais conteúdo, porque eu faço uma pesquisa muito mais aprofundada, vejo mais documentários, leio um pouco mais alguns artigos científicos e também pesquiso na internet temas relacionados a isso. Se faltou algum tipo de informação, gostaria que você me falasse aí nos comentários, beleza? Como eu estou fazendo um fundo provisório aí, pode ser que falte um pouco de iluminação aí, mas de acordo com o tempo e os próximos vídeos eu pretendo melhorar um pouquinho a qualidade dos temas que eu estou abordando aqui. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco desse especial aí. Se você tem alguma sugestão de tema também, coloque aí nos comentários. Quem sabe a gente faça nos próximos vídeos também. Agora eu vou especificar um pouquinho mais sobre o que eu acho desta Arca de Noé. Foi um fato bem interessante, bem curioso que aconteceu há muito tempo atrás. Mas o simples fato de você recolher todos os animais da Terra, eu não acredito que seja verdade.
pois é algo basicamente que é impossível você conseguir recolher várias espécies de animais em vários cantos da Terra em tão pouco tempo. Sem falar no fato que você teria que construir esta arca com um grande número de pessoas em tão pouco tempo assim. Sem falar que você tem que ter um conhecimento naval muito mais aprofundado para a construção disso e fazer com que ele boie na água. Então é algo não muito simples de ser realizado aí, mesmo que você tenha algum tipo de instrução divina. Então outros fatos que posteriormente têm ocorrido pós este dilúvio são apenas descritos pela Bíblia. Muitos cientistas não conseguiram analisar sobre este tema, principalmente porque não tem provas materiais. É complicado você analisar todo um tema, sendo que você só tem escrito em histórias, o que está em textos antigos. Então é muito mais complexo de você pesquisar sobre isso. Muitas pessoas utilizam algumas teorias sobre o que realmente aconteceu. Pode ser até mesmo um tsunami, através de um meteoro que caiu no mar, que simplesmente acabou inundando o local ali. Então pode ser várias explicações. E hoje em dia é muito mais difícil o cientista conseguir explicar isso sem um fato concreto, analisando somente esses textos antigos. Bom, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Se inscreva para receber as nossas atualizações. Posteriormente, nos próximos vídeos vai vir muito mais tema cada vez mais interessante. Eu vou trazer alguns assuntos bem mais polêmicos aí, para a gente poder aprofundar cada vez mais no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!